Pode tomar o seu assento nesta noite adorando o Senhor. Nós temos razões suficientes para cantar, para nos alegrar, para chegar na casa de Deus, irmãos, e saltar de prazer e de alegria. Como disse o texto sagrado, como as cabras monteses. É tão bom nós podermos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente começa a pensar, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, para dentro de nós, fazer uma viagem interior e descobrir aquilo que nós somos, entender aquilo que nós somos, a gente começa a ver a grandeza de Deus, começa a ver o tamanho de Deus e ser agradecido por Ele ter nos escolhidos para sermos a parte principal da sua criação. Eu não sei se você entendeu, mas eu e você somos a parte principal da criação de Deus. E quando a gente começa a olhar o universo, a estrutura universal, o tamanho do universo, a Terra é simplesmente, o planeta Terra é simplesmente uma fagulhazinha perdida no espaço. Perdida no espaço. A Terra, que é imensa, que olhada pelos olhos, ou pelos olhos da tecnologia, os planetas são demasiadamente grandes. O homem é apenas uma minúsculazinha, talvez uma formiga, ou menor do que uma formiga, quando se comparado ao universo. Mas é esse homem, é essa estrutura pequenininha, é esse ninguém que o Senhor escolheu para ser a coroa da sua criação. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E o Senhor, sabendo da nossa pequenez, da nossa insignificância, Ele formou um corpo para si. E é interessante que esse corpo, que é o corpo chamado pela Bíblia Sagrada de o corpo de Cristo, é feito desses indivíduos insignificantes. A gente compõe o corpo, que é chamado pela Bíblia Sagrada de o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Obviamente, todo corpo tem uma cabeça, não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça, a não ser que esteja morto. Porém, o Senhor Jesus Cristo, sendo o cabeça, Ele colocou-nos como os membros do seu corpo, e é como tal que nós precisamos viver nessa terra para adorar e para bendizer o nome do Senhor. Quando nós entendemos essa postura e essa posição, meus amados irmãos, a gente começa a ser grato a Deus. Não só ser grato a Deus, como a valorizar aqueles que conosco compõem o corpo. Caso contrário, a gente ou é eliminado desse corpo, ou então eliminamos aqueles a quem nós não queremos que pertença ao corpo. Como nós não podemos fazer isso mesmo porque quem escolhe não é nós, é Ele. Né? A cabeça é que pensa, a cabeça é que raciocina. É da cabeça que sai todo o comando para o corpo. Não é o corpo que comanda nada, é a cabeça que comanda. E o corpo da igreja tem uma cabeça, a cabeça é Cristo Jesus. É Ele que sabe, é Ele parte do sistema nervoso central, né? Na questão, metaforicamente, no corpo, do nosso corpo físico, mas no corpo espiritual, é Ele que comanda, é Ele que tem o poder, é Ele que tem o poder de decisão, é Ele que capacita, é Ele que tem o alvo, é Ele que objetiva, e nós, como membros, indivíduos, membros do corpo de Cristo, apenas seguimos a cabeça que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos entendem isso, irmãos? Somos um corpo. Capítulo 4 desse texto que nós acabamos de ler, do livro de Efésios, o texto está exatamente mostrando para nós que nós somos um corpo. Né? E o verso 4, se puder ficar aí atento para nós, por favor, no telão, vai ser muito importante. O verso 4 do capítulo 4 de Efésios diz assim: há um só corpo. Né? Vamos ver aí no telão, capítulo 4 e 4 de Efésios. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Há um só corpo, só isso, há um só corpo. Meus irmãos, o corpo é
Cristo Jesus. Ou seja, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que foi comprada, que foi remida, que foi lavada com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo está propondo para esse corpo que sejamos um em Cristo Jesus. É isso que Paulo está propondo. O versículo 3, ele diz assim, procurando guardar, verso 3, vamos lá, 1, 2, 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é muito maravilhoso. Procurando guardar diligentemente, com humildade, desculpe, a unidade. Se você fizer uma mescla do versículo do número 2, você poderia dizer assim, procurando diligentemente guardar a unidade com humildade no Espírito pelo vínculo da paz. Ou no vínculo da paz. Esse vínculo da paz é a união entre o corpo. Nós estamos vinculados um ao outro. Nós pertencemos a um processo que se desenvolve a cada instante nessa terra. E é muito importante, o apóstolo São Paulo, ele diz que esse corpo, ele diz no verso 16, que esse corpo, quando está bem ajustado, observa bem, diga comigo, o corpo bem ajustado. Paulo, quando ele fala que o corpo bem ajustado, quando ele está bem ajustado, ele diz, cresce, há um crescimento. Quando esse corpo está desajustado, não há possibilidades de crescer. Isso é anomalia. Às vezes, pode ser por doenças. Quando você vê, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de crescimento, logo os pais procuram médico. Logo os pais procuram médico para saber por que a criança não está crescendo, ou talvez não tem um bom desenvolvimento fonográfico da fala, corre para o médico, talvez não tenha um bom desenvolvimento intelectual, tem dificuldade para entender, tem dificuldade para assimilar. A gente corre para o médico, os pais procuram os médicos especialistas da área para saber o que está acontecendo, se precisa de alguma terapia, se precisa de algum tratamento médico. E, às vezes, na maioria das vezes, o médico encontra as situações e soluciona, né, os problemas do crescimento. Porque crescimento, nós não podemos ver crescimento simplesmente em estatura. Né? O crescimento não é só em estatura. Não. Também tem o crescimento em todas as áreas da nossa vida, na área intelectual, em todas as áreas que o ser humano precisa para a sua sobrevivência nessa terra, ele precisa crescer. Chega um ponto que a criança precisa se desvincular do pai, né, para criar a sua própria família. E assim sucessivamente, o ser humano é assim. Paulo, ele toma essa metáfora, ele fala de forma metafórica, quando ele expressa sobre o corpo. Obviamente, quando Paulo fala do corpo, vem na nossa mente o corpo, esse corpo que nós temos, para mostrar como deve ser a estrutura da igreja, ou como a igreja deve sobreviver ou viver nessa terra de forma que agrade a Deus. Se nós tivermos com todas as ligaduras, e é interessante isso, se nós tivermos com todas as nossas ligaduras, por exemplo, o nosso braço, por exemplo, daqui até aqui, né, nos nossos dedos, é o chamado de braço. Mas cada junta dessa tem as suas ligaduras. Por exemplo, se você rompe um tendão desse que liga o tarso no metatarso, né, você vai perceber que ele vai perder o movimento. E olha, muitas vezes
A gente, quando vai se envelhecendo, isso é coisa de 50 e poucos anos para lá, não é? Talvez não pega isso em vocês, mas quando vai se envelhecendo, começa a endurecer os dedos. Eu já tenho dia que eu levanto amanhã cedo, tenho que fazer força para o bichinho abrir. Porque senão, não é todos, mas tem essas coisas. Isso o que é isso? Isso é anomalia. Isso é anomalia. Falta de cuidado. Porque se você for no médico, ele vai exatamente tratar essas coisas para que você não tenha dificuldade com isso. Vai tratar. Há tratamentos para isso. Por quê? Porque você precisa de um corpo sadio. Irmãos, o que está acontecendo nessas últimas horas com o corpo de Cristo é que o corpo de Cristo está cheio de doenças. Cheio de doenças. Cheio de problemas. Essas doenças, às vezes, não são tratadas. Essas doenças, às vezes, são deixadas de lado. Você já entendeu, você já viu, né? Ou pode ter isso acontecido com você, que aparece uma dor, por exemplo, em você, aquela dorzinha de um lado, e você toma uma aspirinazinha, né? Ou aqui não é aspirina, aqui é como é que fala? O Tylenol. Toma um Tylenolzinho, toma um Buprofen, e aquela dor passa. Ok, acabou a dor, acabou. Passa 1 mês, 2 meses, a dor aparece de novo, aqui no mesmo local. Aí você toma mais alguma coisa lá e aquilo passa. Daí mais um pouquinho, aparece de novo. Você não se preocupa. Você ignora aquela dor, mas não sabe que aquilo ali é um termostrato. Um termostrato. Aquilo ali está indicando que existe alguma coisa séria. Sim ou não? Aquela dorzinha pode estar indicando que existe alguma coisa séria. O seu corpo sempre vai dizer para você quando algo está errado. Quando algo não está bem, o corpo sempre vai mostrar. Ele mostra através de uma dor, ele mostra através de uma outra coisa, ele mostra através de uma rigidez, de uma forma, ele vai mostrar. Mas a gente simplesmente, às vezes, ignora. E aí daí um pouquinho, quando explode, já não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Aí, às vezes, parte para a eternidade muito cedo, ou fora da hora, porque poderia ter observado, poderia ter analisado. Meus irmãos, o corpo do Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo no verso 16, e eu quero focar bem nesse verso 16, do qual todo o corpo bem ajustado, essa expressão bem ajustado, e aí ele põe uma vírgula e diz, e ligado pelo auxílio de todas as ligaduras, ou as juntas. Esse corpo bem ajustado fala de um corpo saudável, aleluias. O corpo, a igreja do Senhor Jesus, é preciso ter um corpo saudável. Se você olhar essa metáfora, nós podemos dizer que o corpo físico de Jesus, que é a igreja, falando metaforicamente, não pode estar doente. Não pode estar doente mesmo porque é Jesus. É Jesus. Talvez você não tenha entendido, mesmo porque é Jesus. A igreja e Jesus é Jesus. Porque ela é o corpo dele. Ela é o corpo dele. Então, nós não podemos estar doentes. Obviamente, eu estou falando do ponto de vista espiritual. Eu estou tentando levar você para o campo espiritual, para nós entendermos que nós não podemos estar doentes. Por quê, pastor? Porque nós pertencemos, ou nós somos o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, eu vou repetir para você não confundir a sua cabeça. Metaforicamente, eu não estou falando das doenças, da dor de cabeça, eu não estou falando da dor de barriga, eu não estou falando do problema de visão, eu não estou falando dos problemas físicos, eu estou falando dos problemas espirituais. Eu estou falando das doenças que nos causam cegueira espiritual, que nos causa surdez espiritual, que nos causa nervosismo, que mexe com as nossas emoções, que trabalha no nosso interior de forma que nos faz irar,
Paulo está exatamente mostrando para mim e para você neste texto sagrado que quando o corpo está bem ajustado, sarado, aleluia, quando esse corpo está bem nutrido, quando esse corpo está bem alimentado, quando esse corpo está bem na presença de Deus, porque ele é o corpo de Cristo, aí, meus amados irmãos, a gente só cresce, em dois sentidos, cresce individualmente e cresce também como corpo para a glória do nome do Senhor. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Qual deve ser a postura? Qual deve ser a postura de cada indivíduo ou de cada membro, em particular, desse corpo que é o corpo do Senhor Jesus Cristo? Aleluias. Irmãos, é o corpo mais perfeito que pode existir na terra. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. É o corpo, diga comigo, é o corpo mais perfeito que pode existir na terra, mas é composto de imperfeitos. Uau, que paradoxo. Como é que você entende isso? Que paradoxo. E vou ler um texto sagrado aqui para você, talvez, aí eu lendo você vai entender. O verso 13, por favor, Marcos, coloca para mim o verso 13, para nós entendermos que maravilha é a palavra de Deus. O verso 13 diz assim: até que, vamos ler junto? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau! Uau! Preste atenção, meu irmão Desi. Paulo está dizendo, propondo, sugerindo que se nós permanecermos na unidade da fé, como indivíduos que somos, juntos, na presença do nosso Jesus, entendendo o posicionamento, aceitando as diferenças uns dos outros. Olha para o seu dedo, olha para a sua mão, dá uma olhada na sua mão aí. Tem algum dedo igual? Todos são diferentes, mas compõem. Você não pode dizer que você não precisa desse dedo, você não vai querer arrancar ele, vai? Não, ele vai fazer falta para você. Paulo está dizendo que com as nossas diferenças, com as nossas, um maior, outro menor, diferenças, com as nossas diferenças, nós podemos chegar ao estado de varão perfeito, na questão individual, e à medida da estatura. Eu achei muito interessante essa última parte de Paulo. Eu não vou dizer que ele exagerou, porque ele escreveu pelo Espírito Santo, saiu o Espírito Santo falando, né? Saiu o Espírito Santo falando. Mas na mente humana é difícil você entender isso. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Você sabe o que é plenitude de Cristo? É Cristo todo. Paulo está sugerindo que nós podemos chegar na plenitude de Cristo. Eu até repito, eu até fico pensando, Paulo, o que é que tu quis dizer com isso? O que é que tu quis dizer? Mas o fato é, obviamente, a gente entende que Paulo estava falando do Cristo homem, do Senhor Jesus homem, mas ele termina o texto dizendo, não Jesus, dizendo Cristo, porque Cristo coloca Jesus como Deus. Cristo, a palavra Cristo, coloca Jesus como Deus. O ungido, o servo, o filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra encarnada, o Logos. Cristo tira Jesus de um patamar humano e coloca ele aonde? No lugar dele, onde ele veio, que é a presença. Quando eu falo Cristo, quando eu me lembro de Cristo, eu me lembro das palavras de Jesus na sua oração. Oh, glorifica-me com a glória que eu tinha antes de descer a essa terra. O Cristo vivo, a plenitude de Cristo. Meus irmãos, a igreja, aleluias. Paulo tem na mente aqui
O apóstolo, se você ler o epígrafo desse capítulo 4 de Efésios, talvez na sua Bíblia não tenha, abre a sua Bíblia aí, por favor. Dá uma olhadinha aí no título, né? Na epígrafe, em cima aí. Nós estamos em um estudo bíblico, uma palavra pastoral, e eu quero que você entenda bem a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Ele está aqui exortando a unidade. Como é que está escrito aí no seu texto, aí, na sua Bíblia, aí, por favor? Unidade da fé. Paulo, na minha versão, está exortando todo o corpo à unidade. Irmãos, olha aqui para mim. Não é união. Não é união, é unidade. Viu? Eu já expliquei isso aqui há algum tempo atrás, a diferença entre união e unidade. Quem se lembra que eu expliquei aqui? Eu já expliquei a diferença entre união e unidade. A união, quem é plumber aqui, no Brasil a gente fala bombeiro, né? Sabe que existe uma luva chamada luva de união. Quantos conhecem a luva de união aqui? Levanta a mão. E pouca gente conhece a luva de união, né? Os irmãos conhecem. Você pega um cano, enfia de um lado, pega a luva e coloca, pega o outro cano, enfia por dentro, junta os dois e solda. Isso é união. Isso é união. Né? Agora, unidade é aliança. Unidade é aliança. Tem alguma marca aqui? Tem alguma solda nisso? Não tem, é uma coisa só. Aleluia. É uma coisa só. Você olha, não tem marcas, mas é um colado no outro. Paulo está exortando-nos que nós devemos ser exatamente, irmãos, essa unidade. Quando você olha na sua aliança, quem tem aliança, dá uma olhada aí para você ver. Você está vendo um corpo, você está vendo uma matéria em formato de uma massa, que é uma aliança, mas essa aliança, essa massa ou essa matéria, é feita de moléculas, cujas moléculas se dividem em átomos, e todas elas juntas formam um corpo. Irmãos, aqui nós somos átomos, aleluias. Cada um tem o seu núcleo, cada um tem o seu interior, cada um tem a sua forma de pensar, cada um é diferente um do outro, porque não são todos iguais, mas nós somos um para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso e viver assim, viver ser um. Ora, eu nunca vi a minha mão direita falar da minha mão esquerda. Eu, pelo menos, ela nunca falou comigo. A minha mão direita nunca falou comigo. Tem vezes que o meu dedo, esse dedo aqui amanhece, e eu vou abrir ele, eu tenho que fazer força. Eu nunca vi esse dedo aqui reclamar. Eu nunca vi. Eu nunca vi esse dedo aqui reclamar desse porque ele não tá funcionando direito. Eu nunca vi. Eu nunca vi, por exemplo, eu tenho, graças a Deus, enxergo dos dois olhos. Mas eu fui lá como é que fala lá no oculista, né? Lá no médico. E ele percebeu que o meu olho esquerdo tem menos visão do que o olho direito. Eu nunca vi esse aqui reclamar desse. E nem esse aqui tem inveja do de cá. Eu nunca vi. É uma coisa simples. É uma coisa que você pega de você mesmo. Bom, nós estamos falando de um corpo. Nós estamos falando do corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo mais perfeito que existe na terra. Aleluia! É o corpo que vai morar no céu. É o corpo que vai entrar na cidade santa. É o corpo que se destaca dos outros. É o corpo que forma uma organização, um organismo, melhor dizendo, um organismo que se difere de todos os outros organismos. Seja eles visíveis, invisíveis, sejam eles orgânicos, espirituais, a igreja, aleluias, é o corpo por excelência, porque é o corpo de Cristo. Os anjos têm uma posição privilegiada, estão no céu, vão e vêm, se locomovem em frações e segundos, pode sair daqui e estar ali.
mas não tem o privilégio que tem você, aleluias. Não tem o privilégio que tem a igreja do Deus vivo. Os anjos servem-nos. Você sabe por que os anjos servem, como diz o apóstolo escrevendo aos hebreus? Você sabe por que os anjos são ministradores nossos? É porque nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O dia que a gente descobrir essa magnitude, o dia que a gente descobrir essa grandeza, o dia que a gente entender que isso é uma coisa que é muito grande, que não há explicação, não sabemos por que Ele nos escolheu, a gente vai valorizar. E vai olhar para o nosso irmão e vai dizer: eu jamais vou abrir a minha boca, eu jamais vou deixar a minha língua, eu jamais vou deixar os meus lábios dizer alguma coisa, sair alguma coisa contra ele, porque ele está colado em mim, eu estou colado nele, porque a minha ligadura, nós estamos juntos, intrínseco, um no outro, não importa a cor, não importa a cultura, não importa a língua, não importa a cor do cabelo, não importa se é novo, se é velho, não importa, nós somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, aleluia! Se você entende isso, eu queria que você glorificasse ao Senhor nessa noite. Aleluia! Olha para aí, olha no olho do... Eu queria que essa igreja estivesse cheia hoje. Dá uma olhada no olho dele aí, dá uma olhada no olho dela, dá uma olhada. Diga: estou ligado com você, você está ligado comigo. Eu não estou falando de ligação marido e mulher, porque tem muitos casais aqui, né? Eu estou falando de ligação, não de organização. Eu estou falando de espírito. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Forma espiritual. Aleluias. Ó. Há um só corpo. Verso 4. Volta lá para mim, Marco, por favor. Há um só corpo e um só. Aleluia. Eu vou falar de novo, e eu quero que você fale bem alto na hora que eu perguntar. Há um só corpo e há um só. Meu irmão, você está entendendo o que é isso? Alguém acha que esse espírito aí, é o espírito que está no irmão Joel, o espírito do irmão Joel, o espírito do irmão Gesiel, o espírito do nosso querido irmão João, do Osiel, da irmã Claudete, da irmã Nelly. Não. É o mesmo que está aí, está aqui. It's the same. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. O problema é que, às vezes, sabe o que acontece? O que acontece é que parece que esse mesmo Espírito, ele entra em atrito. Esse mesmo Espírito, Você acha que eu posso brigar comigo mesmo? Você acha que eu posso ser o meu inimigo? Você acha que você pode ser o seu inimigo? Não. Você não é o seu inimigo. Você não vai lutar contra você. Né? Quando, por exemplo, vamos entrar em um ringue, quando vemos uma batalha, uma luta, tem que ter um antagonista. Não há possibilidade de haver luta se não tiver um antagonismo. É preciso ter um antagonista. É preciso ter alguém que venha contra. O problema, olha aqui para mim, o problema que está acontecendo é de ajuste nesse corpo. Às vezes, talvez por determinados indivíduos que tentam desajustar esse corpo, trazer uma certa... Sabe o que? Quando isso acontece, é o espírito, o que deveria ser o espírito, degladiando consigo mesmo. Mas Jesus, uma certa vez, ele disse que nós não podemos, um reino dividido contra si não subsiste. Um reino dividido contra si não pode subsistir. Não, aqui não tem antagonista, aqui tem um corpo com a mesma visão, um só espírito, aleluias.
Viu, meus amados irmãos? Aqui todos nós olhamos para um lugar só mesmo, porque a visão não é nossa, é Ele que vê. E Ele está em você, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, eu não sei se eu estou falando algo profundo demais, se vocês não estão entendendo. Alguém não está entendendo o que eu estou falando? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Talvez eu esteja muito lá embaixo. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você, sabe, quando eu terminar essa mensagem, eu quero que você olhe para o seu irmão e tenha consciência, eu não posso viver sem ele. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu olhar para o irmão João disse que vai embora para o Brasil sábado. Está indo um pedaço nosso para o Brasil. É isso que eu quero que os irmãos, ao terminar essa mensagem, essa palavra, você entenda. Eu preciso dele, eu preciso dela, e eu vou fazer... Olha aqui, se o médico um dia chegar para mim e falar assim, olha, você vai ter que amputar o dedo, eu vou pedir oração para vocês, irmão, vou pedir oração. Eu vou falar, orem, porque eu não quero que ampute. Não é assim? É assim ou não é, meus irmãos? Mas tem gente que está doido para amputar o outro. Tem gente que está doido para amputar o outro. Não, isso aí está me fazendo mal, isso aí faz mal para mim, isso aí faz mal. Não ampute, trate, enrola uma faixa, põe remédio, aleluias. Trabalhe ele, dá um jeito, cura isso, mas ele não pode ser amputado. Você sabe quem é que pode amputar? É a pessoa mesmo. Não quer, aí é outra história. Mas enquanto querer, vamos trabalhar para sarar as juntas, as ligaduras. Eu fui visitar uma pessoa essa semana e ele me disse o seguinte, que houve um problema no joelho, e a cartilagem, né, que existe aqui no joelho, que é a cartilagem que faz a juntura, a ligadura, não existe a cartilagem. E por não existir a cartilagem, o osso começou a rangir no osso. Ele fez uma cirurgia, mas cirurgia é cirurgia, né? Cirurgia é cirurgia. O bom seria colocar a cartilagem, ou colocar, como é que chama essa coisa que tem do lado do joelho? Me esqueço. E colocar, né, os tendões que existem para segurar, para firmar. O que acontece? Ele colocou lá, ajustou, né, artificialmente e continuou a vida. Mas um dia ele precisou pular. Quando ele pulou de certa altura, que bateu o pé no chão, soltou. Né? Por quê? Porque não tinha ligadura. Irmãos, nós precisamos de ter o nosso corpo bem ajustado. Porque, olha aqui para mim, os baques vêm, os pulos vêm. Tem momento que a igreja passa por situações difíceis. O vento assopra, o coronavírus chega. As portas da igreja, do templo, às vezes, tem que fechar. Mas a igreja não pode, nesse pulo, quebrar a perna. A igreja precisa estar firme. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode ser abalado. Aleluia. Afinal, é o corpo de Cristo. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu posso ser abalado individualmente, eu posso sim, porque como ser humano, emotivo, cheio das minhas emoções, e às vezes as emoções, mesmo que a gente guarde elas, mesmo que a gente cuide delas, mas elas se afloram, porque nós somos orgânicos, nós somos homens, e graças a Deus que temos emoções, podemos sentir, oh aleluia, louvado seja Deus, e nós somos progressivamente emotivos. Você vê, por exemplo, um animal irracional, ele mostra muita coisa mínima de emoção. Eu nunca vi, por exemplo, um animal sorrir.
porque ele não tem essa capacidade, essa mecânica no seu próprio corpo de poder sentir e extravasar essas emoções. Por mais que ele pode demonstrar é alegria, mas ele não pode se extravasar com semblantes faciais. Sabe por quê? Porque Deus criou a igreja, criou esse homem de uma maneira maravilhosa, diferente, aleluia. Nós somos imagem dele, criatura da mão dele, e nós precisamos entender isso e glorificar o nome dele e ser um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Cada membro do corpo tem um compromisso com o outro. Aleluia. Louvado seja Deus. Você quer ver uma coisa? Olha como é que a nossa cabeça funciona. Os irmãos que trabalham com trabalho pesado, às vezes pegam um balde, né? Pegam um balde cheio de massa e sai carregando. Sai carregando. Quando você cansa, não aguenta carregar mais com isso, o que você faz? Hã? Uau! Hã? E se você não tivesse a mão? É isso, meu irmão. É para isso que nós somos dois. Deus poderia ter feito você com um braço só. Maneta, né? Só um braço. Deus poderia ter feito você com um braço só, mas ele fez com dois. O que acontece, irmãos? O que acontece se tivesse só uma perna só? A gente iria se locomover, sim ou não? Mas com dificuldade. Dois. Olha aqui para mim, diga comigo, dois. Não, fala forte. Dois forma uma sociedade. That's it. Pronto. Viu? Olha aqui. Uma sociedade. Em uma sociedade há um princípio. Comprometimento. Amém? Diga, em uma sociedade... Não sei, irmãos, vocês estão meio fracos, vocês não estão assim muito... vocês não estão assim muito... Acho que vocês não estão gostando dessa palavra, não, né? Acho que vocês não estão gostando, não estão entendendo, mas... Diga comigo, em uma sociedade há comprometimento. Irmãos, o que é isso? Se comprometer um com o outro. Vínculo, é vínculo. O texto bíblico está aí, vínculo, vinculado. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Mexeu com Joel. Interessante. Irmão Valdeci, você já tomou alguma pancada na ponta do dedo? Doeu só o dedo. O problema, irmãos, que o nosso irmão do nosso lado toma uma pancada, está sentindo dor e a gente está criticando. Sabe o que acontece? Você deve estar com hanseníase espiritual. Porque a hanseníase faz com que a gente não sente o corpo. É ou não? O sujeito está com hanseníase, pode sentar o pau ali que ele não sente dor. Não sente dor. Por isso é que eu estou falando que o corpo precisa estar sem doença. Porque se um sofrer, dói tudo, meu irmão. Dói tudo. Tem alguém que fala assim, doeu na alma. Uau, essa doeu a alma. Sabe por quê? Não tem como separar a vida da alma e a alma de vida. Não tem como separar corpo, alma e espírito. Só Jesus faz isso. Na questão da morte, quando alguém morre, o corpo fica, a alma vai, mas somente for a while, só mesmo por enquanto, porque no último dia encaixa tudo de novo. Oh, aleluias. Aí vai ressuscitar, diz a Bíblia, diz Paulo, que vai ressuscitar corpo espiritual. Oh, aleluia, corpo espiritual, que nunca mais sofrerá dor, nem pranto, nem morte, acabou, é vida eterna para todo sempre. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós temos que conviver com as nossas dificuldades. E, irmãos, olha aqui para mim,
Todos nós temos as nossas dificuldades, portanto, tolere um ao outro. Todos nós temos as nossas dificuldades, portanto, não se sinta melhor do que o seu irmão. Todos nós temos as nossas dificuldades, portanto, reconheça que você precisa daquele que você acha que é mais fraco. Aleluia. É claro e evidente que com esse dedo eu consigo fazer mais força do que com esse dedo. Sim ou não? Eu faço mais força com esse do que com esse, mas eu preciso desse. Oh, aleluia. Suporta os crentes mais fracos. Suporta na fé. Paulo ensina isso, suporta. Pelo amor de Deus, aprenda a suportar, sem abrir a tua boca e falar mal. Tenha compromisso com o seu irmão. Tem alguém que entende isso, que é compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com o seu irmão, quanto mais ou menos com Deus, que você não vê. Aleluia. Está difícil de dar aleluia aqui, né, irmão? Mas para mim não está difícil, não. Glória a Deus. Para mim não está difícil, não. Para mim não está difícil, não. Eu dou glória a Deus, eu dou aleluia. Sabe por que às vezes nos falta essa possibilidade de glorificarmos? É questão do ânimo. Tem de bom ânimo. Ânimo é a condição espiritual que nós temos independente das circunstâncias, das paredes, das muralhas e dos problemas que nós enfrentamos. Quando Deus falou com Josué, lá no capítulo 16, versículo 33, capítulo 1, versículo 9, e também quando ele falou no capítulo 16 de João, verso 33, ele falou de ânimo, tem de bom ânimo. Sabe por que Jesus falou tem de bom ânimo? Ora, olha aqui para mim, irmão, vamos raciocinar, vamos ser inteligentes. Por que você fala, por exemplo, por que o irmão Osiel chega para o Joel, vocês hoje, né? Por que o irmão Osiel chega para o Joel e diz, tenha bom ânimo? É por que ele falou isso? O que você acha? Porque o outro está desanimado. Quando Jesus disse assim quando Jesus disse isso aqui, ó, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Olha, Jesus sabia que a gente ia desanimar. Jesus sabia que ia chegar um momento na nossa vida que o desânimo ia bater. Senão ele não precisava falar para a gente ser animado. Para que ele vai falar que vai ser animado se eu nunca vou desanimar? Para que ele vai me advertir sobre o ânimo se eu não tenho desânimo? Mas ele disse, tem de bom ânimo. Aí eu acho interessante, eu falei isso aqui no domingo passado, não falei? Eu preguei isso aqui no domingo passado. E eu acho interessante que Jesus disse assim, eu venci. Ele disse, eu venci. Ele se colocou em pé de igualdade conosco. Uau! É por isso que eu amo Jesus. Porque Jesus desceu para ser igual a eu. Oh, aleluia. E me disse, está vendo? Eu consigo, você também consegue. Aleluias. Ânimo é a condição de espírito em manifestar a sua própria vontade de realizar o trabalho que lhe foi proposto. Vá em frente, irmão. Pastor, não é fácil amar aquele irmão. Ama ele. Ama. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Quando você pensar assim, eu não o amo, dê um abraço nele e diga, meu filho, pelo menos diz assim, eu aprendi a te amar. Amém? Nós precisamos ser um, irmãos. Aleluias. Eu não sei viver, eu não posso viver sem você, como você não pode viver sem mim em Cristo Jesus. Nós precisamos ser um em Cristo Jesus. Nós precisamos ser um em Cristo Jesus. Deixa eu dizer, o ânimo faz você realizar coisas que se você olhar do ponto de vista
do ponto de vista humano, você diria, eu jamais conseguiria isso. Mas sabe por que você conseguiu? Porque você é um indivíduo que faz parte de um corpo. Oh, aleluia. Ora, para você chegar aqui, pegar esse peso, suponhamos que isso aqui tenha 60 quilos, para você pegar esse peso aqui, você vai precisar não só dos braços, você vai precisar de toda a conjuntura das suas pernas. Senão você não levanta aquilo ali. Um depende do outro. Um depende do outro. Afinal, somos um corpo. Não fale mal das suas pernas, não fale mal dos seus pés, não fale mal da sua mão, não fale mal, não fale mal, não fale mal, não fale mal, não aceite ninguém falar mal. Quem é que alguém aceita? Você já pensou, se eu chegar perto do... Eu não vou citar nome não, senão alguém pode não gostar, né? Mas se eu chegar perto de um amigo meu ou de qualquer uma pessoa e falar assim, mas que braço feio, hein? Você acha que ele vai gostar? Hein? Se eu chegar para ele e falar assim, rapaz, esse cabelo seu é feio, hein? Você acha que ele vai gostar? Qual vai ser a reação dele? Se eu chegar para ele e falar assim, rapaz, o negócio aí está meio difícil, hein? Você acha que ele vai gostar dessa crítica? Eu pergunto, e eu quero resposta, você acha que vai gostar dessa crítica? E por que é que você constantemente fala isso do seu irmão? Por que é que você constantemente está fazendo isso? Quando você fala de alguém, você está falando de uma parte do seu próprio corpo. Ou você não caiu a ficha ainda para você entender? Meu Deus, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Braço, você é lindo. Eu sei que tem hora que esse braço meu aqui não tem muita força, esse aqui tem mais. Com esse aqui eu levanto mais força, com esse aqui eu tenho que fazer isso. Mas eu faço, e não faço reclamando não. Ajude o seu irmão, olhe para ele com carinho. Ele é parte do corpo, você faz parte desse corpo. A cabeça é Jesus Cristo. Ele é o nosso general. Ele é a cabeça que nós estamos ligados a ele. Alamandaraba shuri me cantaraba xandarai, aleluia. Glória a Deus. Verso 15 do capítulo 4, eu já encerro aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o verso 14. Para que, verso 14 diz assim, para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes. Oh, meu Deus do céu. Que inconstância tem um menino. Não é eu que estou falando não, viu, gente? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina. Olha o que ele está dizendo. Pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Verso 15, isso aqui é o ponto-chave e eu estou terminando agora. Verso 15 diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, diga comigo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos deixar de ser menino, inconstante, levado por qualquer coisinha, qualquer conversa, uma conversa daqui, outra conversa dali, e outra conversa de cá, e outra conversa de lá, e quando está conversando de lá, eu vou para lá, aí parou a conversa, eu saio dali, está conversando aqui, eu vou para lá. Larga de meninice, vamos crescer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
Oh, glória, glória, glória ao Todo-Poderoso. Aleluia. Irmão, para de ouvir conversa, para de ouvir. Deixa eu dizer, todo mundo aqui está querendo, lutando para ir para o céu. Todo mundo está lutando para ir para o céu. Uns com mais fortaleza, outros com mais dificuldades, mas nós estamos juntos e nós somos um exército que não abandona soldado na guerra. Aleluias, 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 aleluias. Glória a Deus. Diga comigo, nós somos um exército. Diga mais forte, nós somos um exército que não abandonamos soldados na guerra, na batalha. Às vezes pode tomar uma flechada do diabo, às vezes pode tomar uma cacetada e cair, mas pelo amor de Deus, dê o braço, dê a mão, pega, puxa, mas não sai falando mal, não abandone, porque não abandone, porque, irmãos, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso corpo, e nós somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para encerrar, Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada façais por contenda, nada façais por vanglória, mas faça por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu gosto daquela expressão do apóstolo Paulo, que ele disse o seguinte: eu sou um aborto. Eu sou o menor dentre os apóstolos. Eu gosto dessa expressão de Paulo. Sou o menor dentre os apóstolos. Me considero um aborto. Cheguei ao apostolado abortivamente. Não sabe o que é aborto? Aquilo que parece que quase não vingou. Quase não vingou. Né? Mas escapou. Paulo considera isso. Paulo se considerava isso. É isso que Paulo se considerava. Considerava o menor, o menor. Jesus nos ensina, quem no meio de vós acha que é o maior, é o quê? É o menor. Deixa eu dizer uma coisa. Considere aquele que está sentado do seu lado melhor do que você. Esse é o princípio da nossa vitória espiritual. Considerar o nosso irmão melhor do que nós. Amém? Vamos ficar de pé nesta noite. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Eu espero que esta palavra possa fazer a diferença no seu coração. Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Queria convidar os músicos para vir aqui. Nós vamos daqui a pouquinho louvar ao Senhor, enquanto os irmãos estarão trazendo as suas ofertas para depositar ali na nossa caixinha, no nosso gasofilácio improvisado. Mas eu queria fazer uma oração com você agora. E glória a Deus, irmãos. Vamos procurar guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluias. Eu vou repetir o versículo de número 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, sabe o que Jesus está nos ensinando? É que nós devemos ser uma equipe. Olha aqui para mim. Para encerrar, nós devemos ser uma equipe, trabalharmos juntos. Fica fácil ser uma equipe, porque nós somos um corpo. Amém? Fica fácil ser uma equipe, porque nós somos um corpo. Não nos esquecendo de que esse corpo é formado de indivíduos, e cada indivíduo tem as suas diferenças, mas se nós nos unirmos, seremos invencíveis, para a glória do nome do Senhor. A igreja está na terra há mais de 2000 anos, sendo bombardeada pelo exército das trevas. Quem está perdendo até hoje é o diabo, porque a igreja está vencendo. Aleluias. Quantos acreditam que a igreja está em vitória? Quantos acreditam? Mantenha a sua mão levantada se você acredita que a igreja está em vitória. Nós estamos na luta, nós estamos na batalha, mas a igreja está vencendo. Vencendo por causa do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João 17, versículo 20 e 21, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti.
Oh, aleluia. Oh, Rabachara Mandalabahai, aleluia. Que também eles sejam um em nós. Oh, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em Efésios, ou seja, em Colossenses 3 e verso 16, o texto que nós está dizendo o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ações de graça no vosso coração. Olha aqui para mim, quando você for fazer uma visita na casa do seu irmão, não fale mal de ninguém, canta hinos, canta salmos, oh, aleluia. Leia a Bíblia, ore, faça oração, não empreste os seus lábios, não empreste a sua boca para falar mal de ninguém. E quando alguém começar a falar mal, tapa os seus ouvidos, se não tiver jeito, sai de perto. Oh, abandona os maldizentes, porque você faz parte do corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, irmãos, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Pode adorar, pode adorar. Enquanto você adora, eu vou ministrar. Oh, aleluias, meus queridos. O Senhor quer curar o corpo, o Senhor quer curar a igreja. Os dias são maus, pode adorar o Senhor. Os dias são difíceis. Os dias são terríveis e vão piorar. Vai piorar a situação da terra. Mas a igreja não está na dimensão terrena. A igreja não está na dimensão humana. A igreja faz parte da dimensão celeste. Aleluia. Arabashandarai, Urimanarabashuri me cantarabahai. Meu Deus, oh aleluia. A graça foi dada para cada indivíduo. Aleluia. A graça foi dada para cada indivíduo. Oh, aleluia. Aleluia. Se você trouxe os seus dízimos, suas ofertas, pode trazer ali. Oh, vendo compromisso do grande amor de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. És para mim, querido. Glória a Deus. Há um trabalhar de Deus, há um trabalhar do Espírito Santo, há um trabalhar quando Ele levantou presbíteros, pastores, mestres, doutores, evangelistas. Qual é o objetivo, Jesus, que o Senhor fez isso? Para aperfeiçoar o corpo. O aperfeiçoamento. Toda essa casta de gente que o Senhor separou é para estar a serviço do corpo de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4, ele diz que a nós, os apóstolos, para mim tenho por certo, que fomos colocados como os últimos, condenados à morte. Objetivo, Cristo apareça na vida do corpo que é a igreja. Aleluia. Ah, como eu queria que essa casa estivesse cheia. Mas você que veio aqui nessa noite, o Espírito Santo está trabalhando no seu ser, no meu ser, na minha vida, na sua vida. Oh, remanarabashuri me cantaraias. Aleluia. Alabashuri me andarabahaias. Eu disse na reunião dos obreiros que eu tive, irmãos. Eu reuni com os evangelistas e os pastores, reuni com os presbíteros, vou reunir com os diáconos também. Eu disse para eles o seguinte: quem não quer fazer parte da equipe, não vai fazer falta.
não faz falta. Porque trabalhar com quem não é equipe é problema. Oh, aleluia. Essa é a grande verdade. Jesus ora e diz: eu rogo para que eles sejam um. Glória a Deus. Quem pode adorar o Senhor? Paz de Cristo. I bless you, my oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, irmão, eu não sei se alguém está sentindo aí no seu coração de receber uma oração. Você pode sair daí do seu lugar e vir aqui. Você está precisando de um toque especial da parte de Deus, uma cura para a sua vida. Você precisa de algo especial de Deus. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Oh, alamandaraba. Oh, aleluia. 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 Aracachurimi analama. Oh, aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Irmãos, Aramanda labachere me cai. Oh, meu Deus. Oh, Yahanesheria. Irmãos, há coisas que só vão acontecer na nossa vida. O mar só vai abrir quando nós levantarmos o pé e pisarmos nele. Se nós não tomarmos a iniciativa de levantar os pés e pisar no mar, ou no rio, ou na água, não vai se abrir na sua frente. A barreira vai continuar ali. Aleluia. Eu escrevi um certo dia, eu mandei uma mensagem, e eu vou repetir a frase que eu disse. O Senhor nos fez à medida do nosso milagre. Acho que eu escrevi isso. Quem ouviu essa frase, eu dizendo isso numa mensagem? Deus te criou na medida certa. Não deixou nada. O problema é que nós nos encurtamos. É nós que nos encurtamos. Ah, glória a Deus. Se você recebeu esse novo coração, esse novo coração te faz amar aquele que não te ama. Esse novo coração te faz viver para aquele que às vezes não vive para você. Esse novo coração faz você doar sem receber nada em troca. Esse novo coração faz você sentir aquilo que outro não sente por você. Esse novo coração faz você estender as mãos, não esperando nada em troca. Esse novo coração faz você fazer o bem sem receber a gratidão, sem esperar de receber gratidão. Esse novo coração te tira do patamar humano e te coloca no patamar puramente espiritual, acima das estrelas. Esse novo coração não é um coração de carne comum, é um coração espiritual, é algo que te coloca acima da realidade vivida por você mesmo.
Arabashure me canta arabahaya. E é esse novo coração. Ai, de mandalabashure. Não é uma mensagem de autoajuda, porque a palavra foi totalmente tirada de dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Mas uma coisa eu te digo, você é maior do que aquilo que você se coloca. Deus quer te usar. O problema é que você olha para Ele e diz, Senhor, eu não. Deus quer te dar, mas você olha para Ele e diz, Senhor, eu não. Ele quer fazer com você, mas você olha para Ele e diz, Senhor, eu não. Se posicione. Ame, 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 independente. Viva independente. E o Senhor vai encher a sua vida. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, no encerramento desta palavra e deste culto nesta noite, eu venho te agradecer por esta palavra, te agradecer por esta mensagem ao coração dos teus filhos e pedir que o Senhor nos dê força, nos dê graça para vivermos essa unidade proposta pelo teu Espírito e por ti através da tua palavra. Senhor, às vezes pode parecer impossível a nós, aos olhos humanos, ao entendimento humano, mas nós estamos acima da humanidade, do ser humano, porque o Senhor nos tornou espiritual. Somos corpo espiritual. Como disse o apóstolo São Paulo, como disse o teu servo, o apóstolo São Paulo, já não vivemos mais como meninos, já não vivemos mais como seres humanos carnais, mas vivemos como espirituais, entendemos as coisas espirituais, porque o Senhor nos tornou espirituais, através da santificação que o Senhor nos deu, através do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito. É o Senhor que santifica esta igreja, é o Senhor que santifica esses indivíduos, é o Senhor que trabalha na nossa vida. Meu Pai, eu quero fazer um pedido ao Senhor nessa noite, que cada um dos teus servos que estão aqui saiam daqui diferente. Alamanda rabachuremiaias. Saiam daqui diferente. Não porque eu preguei, mas porque a tua palavra é poderosa. Nos faça compreender, nos faça entender que as nossas diferenças só nos enriquecem. E enriquece, Senhor, a igreja do Deus vivo. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno agora, em nome de Jesus, a cura espiritual, eu ordeno a cura física, para que o teu nome seja adorado e glorificado. Que nós tenhamos, Senhor, um sentimento de equipe, assim como o Senhor teve com o Pai e com o Espírito Santo. Obrigado, meu Jesus, por cada um dos teus servos. Oramos em nome de Jesus. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso. Diga para ele, diga para ele, eu preciso de você, meu irmão. Diga, eu preciso, aleluia, aleluia. És para mim, querido. Sabe, eu tenho que chacoalhar vocês, porque eu percebo que está todo mundo assim. Olha para ele, olha por lá daí, diga, eu preciso. Olha, em nome de Jesus, olha, eu preciso. Fala alguma coisa, eu preciso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos digamos amém. Deus abençoe a sua vida. Sábado, meus amados irmãos, a partir das 6 horas da manhã,